Espírito Santo que eu consiga ser breve, que tem 5 tópicos. Eu vou ter que correr, irmãos. Eu não estou conseguindo fazer mais nada miojo. Que bom. Aleluia. Mas vamos lá, para a gente não perder tempo. Ó, irmãos, vamos aí alimentando as expectativas, vamos fazendo as nossas inscrições, né? Para dia 3 de abril, a gente está lá no sítio, passar o nosso feriado de Semana Santa lá, vai ser uma bênção, irmãos. Não vamos perder, não, oportunidade. Diz assim o texto sagrado: o carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levantando-os para sua própria... Jesus. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Pai Santo e amado, nós louvamos a Ti mais uma vez, pedimos a Ti a Tua bondade, o Teu poder e a direção do Teu Espírito Santo, Pai, nesta hora, para que nós possamos transmitir a Tua preciosa palavra nesta noite. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, ele é conhecido de todos, né? Ele começa, para a gente contextualizar ou diminuir, né? Porque senão vai 3 semanas, né? Tentei contextualizar. Fala do momento em que Paulo e Silas, eles são presos em Filipos, né? Na cidade lá dos Filipenses. E eles estão presos lá amarrados, né? No tronco, no cárcere inferior. E o cárcere inferior é lá, ó, né? Lá embaixo, onde desce esgoto, toda sujeira, tá tudo lá. E eles estão lá presos. Estão revoltados. Estão chateados. Revoltados? Talvez. Chateados? Sim. Ninguém gosta de ser preso, né? Ainda mais injustamente. Fizeram nada. Mas onde há a presença de Deus, onde há o Espírito de Deus, a alegria. E o texto fala, lá em cima, que por volta de meia-noite estavam lá presos, não tinham o que fazer. Vamos louvar o nosso Deus, Silas? Vamos. Talvez tivesse cantado esse louvor. Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que has, eu quero te agradecer por todo o meu ser. E eles começaram a louvar, e louvar é agradecer ao Senhor, é exaltar ao Senhor.
E o texto narra que aconteceu algo sobrenatural. Repita comigo. Aconteceu algo sobrenatural. E o que foi, pastor? Você lê o texto, que eu não vou ler não, só vou te falar. As cadeias se quebraram, as portas se abriram, mas foi do Paulo e do Silas? Não, foram de todos os presos. Deu um terremoto, terremoto não quebra a cadeia, irmãos. Terremoto não abre porta de prisão, terremoto treme e derruba, desaba. Isso que é o efeito de um terremoto. Mas a pulseira que você tiver, as amarras, elas vão continuar lá. Então foi algo sobrenatural. E a primeira coisa que eu quero falar, antes de nós começarmos a expor a situação do carcereiro, que era o propósito de todas essas aflições, eu quero te falar que em meio a aflições, em meio a situações que nós não temos soluções, quando nós entregamos ao Senhor, louvamos a Deus, Ele entra com a solução. Ele faz o sobrenatural acontecer na nossa vida. Às vezes nós falamos assim, eu quero viver o sobrenatural. Mas viver sobrenatural, irmãos, tem que sair do natural. E as cadeias se quebraram, as portas se abriram. E o texto fala, no verso 27, que naquele barulhão, naquela loucura que estava acontecendo ali, tremendo tudo, bate dali, bate daqui, o carcereiro despertou do sono e quando ele viu todas as portas abertas, o que ele fez? Ele queria se matar. Pô, mas só por isso? Se a gente olhar no nosso contexto aqui, irmãos, não é para ninguém se matar porque preso fugiu, né? Porque preso sai da cadeia à torta e à direita. Ele entra, daqui a pouco quando vê, ele já está de volta. Esses dias não, ano passado eu estava vendo uma notícia aqui em Petrópolis. O camarada que roubava comércio, né? Aí tá, ele foi preso, 106 daqui de Petrópolis, lá em Itaipava, lá para aquele lado lá. Tem a delegacia lá, eu não sei, acho que é 100. Aí tá, ele foi autuado, foi preso. Quando ele saiu, quando ele chegou ali no Roseral, ele já saiu roubando de novo, ele já foi pego na câmera assaltando uma loja. E foi preso de novo. Então, o cara vai se matar porque o preso fugiu? Mas eu peguei aqui vou até ler aqui, irmãos. Por que disso? Não é a bagunça. Em Roma não era a bagunça que é aqui no Brasil. Não tinha essa seriedade, né? Existia uma responsabilidade romana. A Bíblia de Genebra comenta da seguinte forma, sobre a lei romana: um carcereiro que permitisse a fuga de seus prisioneiros podia sofrer a mesma pena que cabia a eles. Em caso de prisão preventiva ou custódia de alta importância, que era o caso de Paulo e Silas, a pena do carcereiro poderia ser a morte. Por isso, diante do caos e das portas abertas, ele prefere tirar a própria vida. Uma visão honrosa na cultura greco-romana, a ser humilhado e executado pelo Estado. É melhor você se matar do que você ser espancado, ser torturado e depois de morrer. Então, já que eu vou morrer, eu me mato logo. Era mais honroso, eu não queria passar pela humilhação, né? Ou por ser até mesmo crucificado, que faziam isso. Então, esse era o motivo que a gente olha pela nossa perspectiva, mas o cara vai se matar porque um preso fugiu? Fugiu. Não, mas não era assim.
Então o carcereiro queria se matar, irmãos. Mas o evangelho, irmãos, quando ele chega, ele interrompe o desespero. Paulo viu a cena. E Paulo sabia o que aquele homem ia fazer. Porque era comum as pessoas se matarem numa situação dessa. E Paulo dá um grito bem alto: não! Não faça isso! Sabe o que é isso? É o som da graça de Deus interrompendo o mal. É a graça de Deus. Existia um propósito na vida de Paulo e Silas ali naquela prisão. A graça de Deus, ela atua de forma que nós não entendemos. Com certeza Paulo e Silas não entenderam por que estavam ali. Não fizemos nada só porque uma menina estava lá adivinhando lá e a gente repreendeu por causa disso, né? Tirou os lucros da galera, mas eu não fiz nada, não roubei ninguém. A graça interrompe o desespero humano. E é por isso que nós não podemos viver desesperado. Porque existe graça de Deus em nossas vidas. Nós nos angustiamos, como disse Paulo em Romanos? Sim. Nos atribulamos? Sim. Mas não nos desesperamos. Porque se a graça de Deus está em nossas vidas, nós ficamos preocupados, mas desesperados nunca. Aleluia. Paulo não vê aquele carcereiro como um algoz que tinha acabado de lhe açoitar e de lhe prender. Ele via alguém que precisava ser alcançado. Alguém que precisava ouvir a verdade do Evangelho. Alguém que precisava receber a palavra de Deus. Aleluia. A compaixão de Paulo, ela sobrepõe os açoites. E não era um açoite apenas de uma cara feia ou de palavras, que às vezes por uma cara feia a gente quer matar uma outra pessoa, né? Não, era açoite literal. Mas Paulo, naquele momento, ele não olha para isso. Ele vê que era uma alma perdida, que precisava ser alcançado para ter a vida eterna, para desfrutar da eternidade como ele. O verso 29 e 30 vem a pergunta que ecoa na eternidade, irmãos. A primeira coisa, o carcereiro, no verso 29, olha só o texto. Pedindo uma luz, o carcereiro entrou correndo e trêmulo postou-se diante de Paulo e Silas, dizendo, depois trazendo para fora, perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta de 1 milhão. É o que todo mundo que está no mundo quer saber. O que eu preciso fazer para ser salvo? E a salvação aqui não era a salvação do Império Romano, não era a salvação do Estado, não era a salvação da humilhação, era a salvação da sua alma. Por quê, pastor? Porque os presos estavam tudo lá, não tinha problema mais para ele. Mas ele entendeu uma coisa. Ele entendeu que aconteceu algo sobrenatural naquele momento. Ele viu que tinha acontecido algo espiritual. Ele viu que tinha acontecido algo que não era normal. Então ele faz a pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Nós vamos chegar lá. Mas eu quero falar sobre a luz física e a luz espiritual. A primeira coisa, ele pede
uma luz física, não é isso? Para ver. Ele quer ver o que aconteceu. Mas ao ver os apóstolos e testemunhar um poder que não é deste mundo, opa! Um terremoto que solta cadeias? O que é isso, gente? Como falei, terremoto não solta cadeias. Pode até quebrar a porta, mas cadeias não solta, está no braço. Mas olha só, entenda bem isso. O terremoto que abre cadeias, ele tem o poder de prender corações. Ele liberta, por isso que Paulo fala, nós somos livres, mas somos prisioneiros. Por quê? Porque os nossos corações, aleluia, quando nós somos libertos, os nossos corações se tornam prisioneiros de Cristo. Não existe outra coisa, aleluia. Porque não existe independência, irmãos. E Jesus fala isso, a quem você servis? Porque ou nós servimos a Deus, ou servimos a outros deuses. Não tem neutro no mundo espiritual. Não existe neutralidade. Ou você está dentro, ou você está fora. Ou você é de Cristo, ou você é contra Cristo. Não existe a coluna do meio, não existe a indecisão, não existe aquela resposta, eu não sei. Ou aquela resposta, eu vou nas duas, também não existe, porque quem vai nas duas não está com Cristo. No mundo as pessoas falam assim, não, o negócio está tão bravo que eu vou acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Não adianta, irmãos, está acendendo duas para o diabo, porque Deus não recebe vela de quem acende para o diabo. Deus não recebe nem vela, né? Aí é só uma figura de linguagem. Deus só recebe um coração contrito e quebrantado. Deus só recebe adoração genuína. Aleluia. A cadeia que prende, o terremoto que prende corações. E a pergunta: que devo fazer? Esta é a pergunta mais importante de uma vida. E as pessoas procuram respostas complexas. Existe um ditado que isso daqui quebra isso. Que às vezes as pessoas querem respostas simples para coisas complexas. É verdade, se algo é muito complexo, normalmente as respostas não serão simples, normalmente. Mas esse carcereiro era acostumado a dar ordens, manter a ordem. Agora ele se reconhece desordenado por dentro. E revela nisso daí, sabe o quê? Um senso de pecado. Um senso natural, não um senso confessional, mas um senso natural. O que é um senso natural? A pessoa sabe que está andando errado. Ela sabe que ela no seu íntimo, ela sabe que a sua vida está errada. Às vezes nós encontramos pessoas no mundo, ela sabe que está toda errada. Ela até fala assim, não, um dia eu quero trilhar o seu caminho, eu fico orgulhoso, já ouvi muito isso, eu fico orgulhoso de ver você, porque você era assim, agora não é, você vive uma vida legal com sua família, e você passa a ser uma referência, então ela entende o quê? Que você está certo e ela está errado, mas ela continua fazendo o quê? O errado. Sabe por quê? Porque não depende de nós.
ela continua trilhando o caminho errado. Mas agora ele sente na sua consciência a necessidade de um Salvador. Porque se eu falo o que eu preciso fazer para ser salvo, então eu estou entendendo no meu íntimo que eu preciso de alguém para me salvar. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de um resgate. Aleluia. E só o Espírito Santo pode colocar essa necessidade nos corações, irmão. Essa necessidade, ela é despertada por Deus. Não é por vontade humana, não é por vontade própria, não é porque eu quero. Porque se por eu e você querer, nós queremos que muitas pessoas do nosso ciclo sejam salvas, sejam alcançadas, mas nós não temos esse poder. Precisa haver terremotos para quebrar cadeias e aprisionar corações do nosso ciclo de amizade. Ser salvo, como eu falei, ele não está falando em ser salvo da morte física, da espada, não, dos romanos. Não, estava todo mundo ali. Ele viu homens que tinham uma paz sobrenatural nos sofrimentos e um poder sobrenatural na libertação. E agora deseja esse Deus. Se coloca no lugar do carcereiro. Todo mundo ali tinha a oportunidade nas mãos de fazer o quê? De ir embora. As portas se abriram. Mas ele olhou para dois homens que estavam tranquilos depois de ser açoitado. Tinham paz no coração. Por isso que Jesus, irmãos, ele é o príncipe da paz. Ele nos dá a paz. Ele olhou. Calma aí. O que devo fazer para ser salvo? Agora sim, a resposta que contradiz toda a lógica. Porque as pessoas colocam tantas questões na salvação e nós temos que ter cuidado com isso. Olha, você, para ser salvo, precisa confessar Cristo, mas aí eu lembro que tenho essa minha imagem, irmãos, e daí eu vou morrer, eu vou levar para o túmulo, eu não vou ter Alzheimer, não, em nome de Jesus, não vou ter Alzheimer, não, está repreendido, nem você, né? Eu lembro quando nós aceitamos Jesus e nós aceitamos na bleia, né? A bleia raiz. Aí, Sandra tinha cabelo loiro, cara enrolado assim, comprido. Não tinha saia, não andava de saia. Aí tá. Eu chego em casa, irmãos, eu vi uma equipe de mulheres trabalhando lá em casa. Que é isso, Jesus? E corta a saia, corta a calça dali, corta. Naquele dia não cortou o cabelo, não. Aquele dia foi o dia da saia, de fazer saia. E pá. Porque agora era crente. Então, tinha que andar na posição, né? Tinha Jesus, mas tinha um monte de coisa. Não estou fazendo apologia aqui, vocês me entendam bem, a andar de forma desleixada, a sensualidade, nada disso. Mas me veio à mente agora, porque essa imagem eu tenho, né? Eu vou ficar velhinho com essa imagem. E que nós tendemos
a colocar julgo em pessoas. Na igreja primitiva não era diferente, não. Tem Jesus, mas tem que se circuncidar, tá? Porque senão não vale, senão você não é crente. Foi o começo da igreja. Você é gentio? Tá, mas agora tem que fazer aliança com Israel, tem que se circuncidar. E um monte de coisa. Solos Cristo. Somente Cristo. Sola graça. Somente a graça. A resposta veio. A resposta simples e profunda. Creia no Senhor Jesus, Cristo, e você será o salvo. Você e os de sua casa. Então, o que eu preciso para ser salvo? Que aquele homem devia estar pensando num monte de empecilho, num monte de dificuldade. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Creia em Jesus, mas olha, agora é assim, 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 assim. Sua vida tem que ser assim, 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 assim. Eu me torno um semideus autoritário que comanda as pessoas e que dá a norma de como elas devem viver. Não, irmãos. Jesus falou para os discípulos antes dele subir ao Pai. Ele falou o seguinte: algumas verdades. Primeiro, que não era para a gente formar crente, e sim fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que ele tem falado, ensinando, não ordenando. Mas ele falou uma coisa tão preciosa, que o Espírito Santo, ele nos faria lembrar de todas as coisas. Então, na verdade, eu só creio, e creio de verdade, e o Espírito Santo, ele faz a obra da nossa vida. Ele transforma, ele nos convence. Ele fala conosco, isso daí não está legal, não. É o Espírito Santo, irmãos. E às vezes nós temos que ter cuidado para não tomar o lugar do Espírito Santo, né? A resposta, ela é direta, cristocêntrica. Não tem mais. Não tem um tratado teológico para que a pessoa seja salva, não. E o ladrão da cruz prova isso muito bem. Ele não teve uma aula de escola dominical, irmãos. Ele só falou para o Senhor: mestre, Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. Lembra de mim, Senhor. Em breve estará comigo no paraíso. Ele só creu. E às vezes nós queremos um tratado. Pastor, então não precisa estudar. Claro que precisa, por isso que a gente está aqui na quarta-feira, ensinando. É importante, é muito importante. Mas conhecimento não salva. Conheço muitas pessoas com muito conhecimento, irmãos. Mas não é garantia de salvação. Diploma, cursos, nada disso garante a salvação. E nada disso acrescenta algo na salvação. Não que não seja importante. A salvação sempre foi, é e sempre será única e exclusivamente pela fé em Cristo. Ponto. Se você às vezes ouve pessoas falando diferente, pregando um outro evangelho, colocando condições na salvação, não escute, saia, se afaste, porque somente Cristo, única e exclusivamente Cristo, a fé em Cristo é que nos dá o direito à salvação, ou nos dá a graça da salvação, que não é nem direito, irmão, nós não temos direito de nada.
mas é a graça dele. Aleluia. A promessa corporal. Agora eu quero trabalhar rapidinho aqui nesses 15 minutos. Não vou conseguir ir no restante não, mas isso daqui vai ser importante. A promessa corporal. Você e os da sua casa. Isso dá um nó na nossa cabeça, né? Porque todos nós aqui, talvez não dentro de casa, mas temos um parente. Eu, no meu caso, tenho uma filha afastada. E fala, calma aí. Se é eu e toda a minha casa, então toda a minha casa tinha que estar sentadinha aqui. Não é isso que... Quando a gente lê a grosso modo, é isso, a interpretação é essa. Mas isso não é uma garantia hereditária. Se pegar aqui a Cecília, não é salva porque é filha da Adriana. Não. E nem porque é neta da Zélia. Não. Ela é salva porque ela confessou a Cristo. Que ela creu em Cristo. Mas quando nós rompemos na nossa família, que foi o caso do carcereiro ali, ninguém era crente na casa dele. Ele era um romano, era um pagão. Um idólatra, com certeza. A fé de um pai não pode salvar um filho. De um filho não vai salvar um pai. Mas isso significa, irmãos, que quando eu rompo com isso e abro a porta do evangelho para minha casa, eu estou abrindo a porta da salvação para toda a minha família. Captou? Não é uma garantia, mas nós nos tornamos uma porta aberta, um instrumento de salvação para que a nossa casa seja alcançada pelo Senhor. A salvação é individual, mas a bênção de ter um crente na família abre porta para todos, para que todos ouçam a mesma mensagem. Por isso que é o princípio. Creia, a salvação virá para você e na sequência para a sua casa, quando eles também crerem. Por quê? Porque os demais da família também precisam crer. Mas Romanos 10 diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão, né? Então, quando se abre uma porta numa casa de pessoas idólatras e um se converte, é Deus rompendo barreiras ali naquele lar. É o Espírito Santo trabalhando, aleluia, cuidando das pessoas. Oh, aleluia. Dá para mais um pontinho. Quarto ponto. A proclamação e o cuidado pastoral. Porque olha, ele creu, amém? O carcereiro, ele creu. Mas acabou? Lembra do versículo que eu falei em Mateus 28? Fazer discípulo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem dito. O que Paulo e Silas fizeram? Eles pregaram a palavra do Senhor e eles, todos os que estavam em sua casa, Ou seja, eu escrevi mal aqui, né? A concordância verbal foi pro lixo, mas vamos traduzir aqui. Eles pregaram para o carcereiro e para todos aqueles que estavam na sua casa. Eu boto sempre a culpa no corretor, irmãos, tá? Tem uma técnica agora, né? Quando eu escrevo errado é o corretor.
E o que diz isso, irmão? A necessidade do ensino. Eles não pararam na declaração inicial. Você está salvo, você creu, você está salvo. Isso sim está salvo. Mas agora o capítulo 28 fala: fazer discípulo ensinando. Aleluias. Isso sabe o quê? Aponta para a pregação do evangelho. Porque, me ajuda aqui, é Romanos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou é Hebreus? Agora eu me confundi aqui. Eu confundo esse. Mas você conhece o texto? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, uma fé genuína, ela só pode ser de fato genuína por intermédio da pregação. E tem um episódio muito interessante, irmãos. Está lá em Atos, se eu não me engano, capítulo de número 11, quando um centurião, gente boa, ele tem uma visão, e Pedro também teve a visão lá dos gentios, lá dos animais imundos, e o anjo aparece para aquele centurião. Mas sabe o que fala? Manda chamar Simão Pedro. Olha só. O anjo não pôde pregar o evangelho. O evangelho, ele foi dado para mim e para você pregar. Nem os anjos podem pregar, ele pode vir do céu, mas ele só pode apontar o porta-voz. É aquele lá, ó. É aquele que vai falar contigo, é aquele que vai te dizer as verdades de Deus. E foi isso que Paulo e Silas fizeram. Explicaram. Porque ele veio. Porque crê em Jesus. Porque Jesus morreu e ressuscitou. E o crer. Aí que está o ponto. É Mateus 7. Fala assim, o Senhor Jesus fala assim, ó, e vamos encerrar. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Então, Paulo explicou para aquela família que crê em Jesus implica em segui-lo. Pessoas querem crer em Jesus, mas a fé genuína, ela nos impele a seguir Jesus, a querer ser como Jesus, a andar como Jesus, e é por isso que foram chamados logo adiante de cristãos, porque eram igual a Cristo, parecido com Cristo. O verso 33 e 34 fala de algumas marcas de confissão genuína. Eu só vou ler, amém, para a gente fechar. Naquela mesma hora da noite, olha só, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Agora que eu estou corrigindo aqui. Imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os, está lavando aqui, tá? Por isso que levando-os para a sua própria casa, depois à mesa, e com todos os seus, alegrou-se muito por ter crido em Deus. Irmãos, aquele homem teve a sua vida transformada. Ele saiu num período de menos de 24 horas. Ele saiu de algoz, de açoitador, para enfermeiro, para curar as feridas daquele que, há pouco tempo atrás, se ele não estava batendo, mas ele estava participando dos açoites. Ele estava concordando. Porque às vezes a Bíblia não diz que foi ele que bateu, mas ele estava lá, ele estava ciente, ele prendeu. Agora esse homem, irmãos, tinha sua vida transformada.
E qual o centro dessa mensagem que eu queria enfatizar com os irmãos? Até mesmo nas nossas aflições, existe um propósito de Deus para que vidas venham ser alcançadas. Até mesmo a picada de aranha no pé do Elvis, existe um propósito de Deus para que ele esteja lá tomando aquele soro. Eu creio nisso. Que alguém vai ouvir ele falar do amor de Cristo. Talvez não se converta agora, como carcereiro, mas lá na frente. Ou talvez alguém que esteja numa situação tão difícil possa receber o consolo de uma palavra do Evangelho. Mas uma coisa é certa: existe um propósito de Deus em nossas vidas para todas as coisas. Todas as coisas. Não são algumas coisas. Por isso que Romanos 28 não fala algumas coisas. Fala todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes é duro, né? Ô Senhor, eu sei que está contribuindo porque eu te amo. Talvez Paulo e Silas, no momento da chibatada, não tenha feito isso. Mas no momento da reflexão, ele olhou para as suas aflições. Já estou crucificado com Cristo. Vamos louvar, vamos adorar. Adora ao Senhor, irmãos, em meio a qualquer circunstância. Eu sei que não foi fácil para Paulo e Silas, e não é fácil para nós. O texto não fala aqui que foi fácil, mas nós somos adoradores. Nós vivemos para Cristo. Esse é o propósito de nossa vida. E creia nisso. Existe um propósito de Deus na vida de cada um de nós em meio a todas as circunstâncias. Sejam circunstâncias favoráveis, sejam circunstâncias adversas. Talvez, como eu falo sempre, nós não entendemos, mas nós cremos e precisamos confiar cada dia mais no nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Tive que correr, só 5 tópicos, né? Oh, aleluia. Vamos orar ao nosso Deus. Isso não nos coloca na condição de não chorar, de não ficar triste, né? Mas essas coisas são coisas da natureza humana, da natureza carnal, de nos chatearmos. Mas a nossa natureza espiritual, ela precisa estar munida por Cristo, ligada em Cristo, e saber: existe um Deus que cuida de cada um de nós em meio a todas as circunstâncias. Ó grandioso Deus, Pai amado, Senhor amado, nós louvamos o Teu nome. Pedimos a Ti, Pai, a Tua bondade sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. E cremos e confiamos em Ti, Pai, que o Senhor é quem cuida de nós, cuida da nossa casa. O Senhor é quem supre as nossas necessidades. E em meio a qualquer circunstância, Pai, uma coisa nós temos certeza: que o Senhor está conosco e tem um propósito para a nossa vida, naquele momento, para glorificar o Teu santo e poderoso nome. Pai amado, nós oramos a Ti, pedindo a Tua bênção, a Tua bondade, que o Senhor possa nos conduzir em paz, debaixo da Tua graça. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja que aguarda e ama a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja que concorda diz: amém. Vamos em paz, irmãos. 1 minuto para as 9, ó, que maravilha.